perguntarem e tal, mas antes eu queria ouvir a Carolina e a Amy sobre, não só sobre o filme, mas sobre o filme da Lúcia, mas sobre o filme Manifesto que vocês fizeram, que você dirigiu, você fez a poesia. Eu até estava brincando, eu falei, vou apresentar a Carolina, vai ser difícil, porque não dá para resumir, você é muita coisa, né? É historiadora, é socióloga, é poeta, é militante. Então, assim, e a Amy, enfim, tem um canal super interessante chamado Sobre Elas, faz todo um ativismo feminista com esse canal. Eu queria que vocês falassem um pouco. O vídeo Manifesto, né, que a gente apresentou, é um vídeo feito para a internet. Eu penso um pouco audiovisual voltado para a internet, até pela questão de atingir pessoas que não têm geralmente acesso aos cinemas alternativos aqui no Rio. E ele nasceu como um vídeo em homenagem ao 8 de março. E nasceu pensando um pouco a militância e os vários feminismos e as várias vivências que a gente tem na militância. E então, quando eu comecei com a Carol, eu tinha algumas referências, mas ele foi feito a partir de uma performance do coletivo Rosa de Luta, que a Vanessa está aqui também. Rosa de Sangue. A Rosa de Luta é o vídeo, Rosa de Sangue, que virou depois o nome do vídeo Rosa de Luta, em homenagem a Marielle. E a Vanessa está aqui, ela é do coletivo Rosa de Sangue, que a gente se conheceu em manifestações. E aí eu comecei a pensar com algumas pessoas um vídeo que falasse de dor e cura no ativismo feminista e das várias vivências dentro desse ativismo, né? Então, por isso que a gente coloca no vídeo a questão de raça, de classe, de gênero, enfim. E aí eu chamei a Carol, que eu já conheci o trabalho dela, e chamei pra gente pensar nisso juntas. E enfim, a Carol acho que vai se apresentar um pouco e falar um pouco disso. Aí, só para resumir, aí o vídeo seria para o 8 de março. E ele falava dessa dor e dessa luta, e quando aconteceu o assassinato da Marielle, foi muito doloroso para todo mundo, e muitas pessoas começaram a associar o vídeo a isso e usar como uma forma mesmo de porque estava todo mundo querendo escapar, pensar na dor e no que poderia ser feito. E aí e a Larissa também, que montou o vídeo, a gente conversando, decidiu transformar o vídeo em uma homenagem. Eu lembro que quando o vídeo ficou pronto, do 8 de março, eu ficava pensando, nossa, esse vídeo tá pesado, mas ele tá muito forte, é isso, eu queria falar de dor e cura, de luta e tal, e também falar da junção da nossa união e tal, mas eu acho que ele tá difícil. E aí, quando aconteceu tudo, eu comecei, a gente começou a pensar que sim, daria vazão, e é uma luta dura, é uma luta que mata mulheres todo dia, principalmente mulheres negras. Enfim, é isso, Carol. Bom, boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite da Samantha, agradecer a parceria da Amy, da Larissa, parabenizar pelo filme, parabenizar a Grace também, né? Está aniversariando, e como vocês viram, né? Às vezes eu tenho a impressão de que não precisava nem de diálogos, né? O olhar da Grace, ele fala mais do que... Hoje eu estava brincando com um amigo meu que é cineasta também, dizendo assim, a Grace consegue fazer uma coisa incrível, né? Com todos os buracos que tinha no roteiro, ela preencheu de uma maneira que ficou uau! É de uma profundidade imensa, né? E aí queria, enfim, em relação ao manifesto, acho que foi isso, foi um trabalho coletivo, bonito. Uma das poesias que estão lá, a segunda, eu escrevi durante a performance das mulheres do coletivo Rosa de Sangue. Então tem alguma coisa de muito intrínseco ali, de verdadeiro. E acho que casou o enquadramento de imagens, as seleções incríveis, inclusive da fala da Marielle, das reflexões, enfim. Queria começar, assim, a gente não tem muito tempo, são muitas coisas, são muitas considerações a serem feitas, né? O filme é inquietador,
E eu queria começar fazendo uma provocação, assim, uma provocação para a plateia mesmo, né? De perguntar quem é capaz de rir durante esse filme e quem é capaz de não rir, né? E quem é que vive a verdadeira paranoia de violência no Rio de Janeiro, né? Porque eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente, enquanto a psicóloga estava vivendo uma paranoia, né? E aí acho que todo mundo vive, né? A gente tem uma paranoia na mídia, a gente tem uma paranoia, enfim, algumas socialmente bem direcionadas, outras de toda a nossa realidade. Mas eu fiquei pensando que entre a paranoia e a desgraça real, né, quem está morrendo são os corpos negros, né? Então, eu acho que o filme acaba assim. Né? Porque é isso, né? A gente não vive a paranoia, a gente vive a realidade, né? E é o tempo todo, né? E é por isso que eu estou falando aqui para vocês toda me tremendo, assim. Eu não sei quem de vocês aí está se tremendo, mas eu estou me tremendo. Então, eu não consegui bater palmas no final e não consegui rir de algumas coisas. E me preocupou algumas risadas. Assim. Há de se falar sobre isso. Porque eu estou realmente tremendo. Não é a primeira vez que eu vejo, é a segunda. E eu estou aqui tremendo. Porque é o meu corpo. Né? São os nossos corpos que estão ali morrendo, né? Então é algo muito grave. E aí me fez lembrar muito de E aí, pelo filme ser muito inquietador, me fez lembrar muito da frase da Conceição Evaristo, né? A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Então, eu fiquei pensando muito isso, porque é muito o que a psicóloga vive, né? São os incômodos, é o sono injusto, os incômodos nesses sonhos, nessas paranoias, né? E ela está incomodada. E a gente está aqui para incomodar mesmo, né? Eu acho que é isso. A gente incomoda e as reflexões que têm sido feitas e levantadas e os debates sobre racismo incomodar. Não tem como falar de UERJ, não tem como falar o filme. Eu lembrei de Mateusa, o filme inteiro. Não tem como não pensar neste corpo assassinado, carbonizado, né, de vítima de muitas violências. E eu acho que o filme traz isso, né? São múltiplas as violências, né? Tem a violência da paranoia, que está ali incomodando muito aquela mulher branca, que não consegue compreender a dimensão, né, do que vive a Glória, né, da violência desses corpos negros, né? Corpos negros, inclusive, animalizados por ela, na sua imaginação, na sua visão, e não a incomoda a violência que bate em cima da Glória o tempo todo, que é a violência de um sistema opressor racista, né? E essa é a violência que a gente tem aí, que a cada 23 minutos mata um jovem negro nesse país, que gera 25 mil, né, jovens negros assassinados por arma de fogo no ano, né? Então, são essas coisas para a gente pensar. E aí eu me lembrei de outra mulher negra incrível, que é a Carolina Maria de Jesus, né? No Quarto de Despejo. Ela está falando de São Paulo, né? Margens do Tietê, anos 60, né? E quando você fala dos anos 20, acho que é isso, que na verdade é isso a história, né? A gente vai se remetendo e vendo que na verdade isso está tudo muito, enfim, cadeado, né? Bom, tentando fazer algumas... Obrigada. Não, acho que dá, deu conta. Eu acho. Bom, eu acho que dá para pensar muita coisa, assim. Eu vou sinalizar algumas coisas que me fizeram pensar bastante no filme. Primeiro, tem uma questão de enquadramento de imagens no filme, que é muito interessante, né? Tem algumas imagens, eu acho que a primeira que fica muito é a do mergulho, né? Quando ela está saindo de Portugal, ela mergulha, está aqui no Brasil, no final, quando ela está olhando de cima da UERJ, né? Enfim, lá em cima, que ela está correndo e fugindo, ela está olhando de novo a um penhasco e, né, o mar, né? Não tem essa coisa de que mergulho a gente faz, né? O UERJ que a gente tem que pensar também todos os suicídios, né? Afinal, a universidade também tem um número recorde aí de suicídios, né? E outros enquadramentos também, né? O do elevador, né? Na hora que ela entra pela primeira vez com o namorado dela no elevador, e ela olha para a Glória, naquele elevador só tem pessoas brancas e tem a Glória, assessorista negra.
E aí, para além de toda coisa enclausuradora do elevador, também a gente pensar que, na verdade, esse elevador é a grande metáfora da universidade brasileira, né? Porque você tem um serviço negro, né, de assessoristas, dos chamados serviços gerais, né, que é nada mais um trabalho doméstico, né, de limpeza, e você tem uma maioria de estudantes brancos. Lógico que a UERJ tem uma diversidade hoje, né, que bom, né, uma diversidade grande também. Mas, na verdade, acho que é uma grande metáfora. Eu gostei muito dessa imagem, né. Acho que é isso, acho que o filme traz a ideia também, que é o que a gente pensa, né? De não racismo como individual, mas na verdade como estrutural, a gente pensar nesses aprisionamentos coletivos, tem a questão do medo, da naturalização da violência, né? Em quem pode se blindar dessa violência e quem não pode. Eu acho que tem também uma questão que a gente tem repetido muito em termos de militância, ativismo, também em termos de ser, enfim, intelectuais negras e intelectuais negros, que é esse mito do branco salvador, né? E de um heróico, uma heroína, um herói, né, branco para salvar, né, os negros de todas as suas mazelas, né? Eu acho que traz isso também, que é uma questão, né? Tem uma historiadora que eu gosto muito, agora me fugiu o nome, que ela fala que no Brasil, na verdade, a gente salva condenando, né? Até quando a gente está achando que está salvando, a gente acaba condenando. Então você pega ali aquela menininha negra ou nordestina, né, com 10 anos, bota na sua casa para trabalhar, diz que você está salvando, você tira da favela, como teve há pouco tempo esse caso. Ah, eu vi uma menina perdida na favela, achei que não tivesse ninguém, levei para minha casa para fazer trabalhos domésticos, e aí eu garanto estudo, garanto, enfim, uma educação de qualidade, né? Então, você está salvando, né? Até quando você salva, você está condenando, explorando e reproduzindo relações escravistas, né? Enfim, e pensar, né, sobre essa violência, que também é uma violência policial, né, uma violência de tráfico, né, e aí esse mito de que bandido bom é bandido morto, violência se justifica na violência e a gente não sai desse ciclo, né? E não tinha, eu acho que não tem como pensar no filme, ainda mais com essas metáforas, né, pensar em toda essa relação, né, de uma psicóloga portuguesa, europeia, né, colonizador, colonizado. E aí não tem como não pensar em Fanon, né? Não tem como não pensar em Frantz Fanon, não tem como não pensar no psiquiatra negro da Martinica, que traz aí suas reflexões muito importantes para a gente pensar a ideia, primeiro, de branquitude, né? E aí branquitude não apenas como um grupo, né, de pessoas que têm a pele clara, né, com seus privilégios ou vantagens sociais, mas pensar a branquitude de uma maneira estrutural como uma síndrome, né, de pertencer a um grupo social que é mantido pela propagação da exclusão e da negação da igualdade. Então, não tem como não pensar em Fanon e não tem como não pensar em Virginia Leone Picudo, né? Que é outra psicanalista, outra referência, mulher negra, importantíssima e que a gente ainda, a maioria de nós, não conhece, nem Fanon, nem Virginia Leone Picudo, e aí fazendo alusão ao trabalho fantástico da Janaína Damasceno, né, sobre a Virginia Leone Picudo, que foi importantíssima, né, para a gente pensar a psicanálise no Brasil, para a gente pensar, enfim, a psicologia dentro das escolas, a educação, e que não é recuperado, né, por essa psicologia social no Brasil como deveria, né? A gente fala muito do Freud, né, Lacan, e a gente tem essas referências importantíssimas que não são levadas em consideração. E aí, se a gente pensar no Brasil, né? País majoritariamente negro, colonizado, opressivo, desigual. E aí, se a gente não usa essas referências, fica difícil compreender, pensar numa psicologia social, numa psicologia clínica. Né? Não tem como, né? Bom, e é isso, né? Eu acho que também uma reflexão que Fanon faz a respeito da violência, e Fanon está falando de violência, é pensar essa violência das estruturas de poder e dominação, que elas estão configurando aí o que a gente chama de psique humana, né? E que a gente precisa levar tudo isso, uma psicologia que não compreende essas violências dessas relações de poder, né, do que a gente chama de racismo, por exemplo, né, desses grupos étnicos, sociais e culturais diferentes, é uma psicologia que não dá para comunicar nesse país, né? Bom, e que é profundamente, né, a colonização e o racismo, eles vão alterar profundamente a subjetividade do negro, né? Então não basta empatia, né, precisa ir além.
Então, para além da empatia, você precisa ter informação, você precisa ter formação, né? E precisa, enfim, ter uma luta aí, política, econômica, social, militante sobre isso, né? E aí também, enfim, acho que o filme traz outras questões também, como, por exemplo, lugar de fala, né? E aí já tem aí de Jamila Ribeiro, um livro super importante sobre isso, né? E aí esse lugar de fala que fica ali entre Glória, né, e Camila, né? E é um lugar de fala que é diferente do que a gente chama de representatividade, né? Lugar de fala todo mundo tem, né? As pessoas podem falar sobre tudo, só que essa fala, esses lugares vão marcar, né, esses discursos, não tem como, né? Eu gostei muito de uma cena também de enquadramento, não sou de crítica de cinema, mas enfim, estou aqui falando, enfim, me incomoda, né, me faz pensar, que é a cena em que a Glória é violentada pela polícia, né, e que na verdade você não vê a cena, mas você está ali na porta, né. E aí me fez lembrar do Que Horas Ela Volta, porque o Que Horas Ela Volta também tem uma cena, né, que é quando a filha da Regina Casé, desculpa, não estou me lembrando, a Jéssica, né, está olhando, na verdade, a casa, né, e aí tem uma metáfora também com essa coisa da casa grande, pela porta da copa. E como que aquele enquadramento da porta, porque porta é uma coisa muito significativa, né? Então isso é isso, né? A gente não está lá na cena, você está pela porta, enquanto que diz sobre aquela violência. Enfim, traz um debate também que eu acho muito importante, fiquei contente de ver, que é das igrejas neopentecostais, está falando do pentecostalismo, está falando do que essas igrejas, do que esse discurso representa, ao mesmo tempo um discurso de uma teologia da batalha espiritual, que é um discurso bélico, né? Mas ao mesmo tempo um discurso de alívio, né? Não é à toa que grande parte das favelas hoje tem seus muros, né, com salmos e versículos, e um dos que eu vejo muito é: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E isso eu acho que é muito o retrato do que está representando aquela religiosidade nesse contexto do tráfico, né? Bom, tem mais cenas também que a Camila parece bem maior que a Glória. Não sei se foi uma impressão minha, mas às vezes tem umas no elevador que a Glória, mesmo não estando sentada, a Camila parece maior. Acho que também tem um enquadramento aí que está também dizendo muito, né, sobre isso pra gente, problematizando isso, né? Bom, e aí voltando ao neopentecostalismo, tem uma frase do pastor que é incrível, né, quando ele fala que o maior psicólogo que tem é Deus, né? E eu fiquei pensando nisso para a gente pensar também o problema de saúde pública que a gente viu no Rio de Janeiro, com as clínicas de reabilitação, né, do que a gente chama de adictos, enfim, os problemas com drogas que a gente tem hoje, deixou de ser um problema de saúde pública para ser transferido para essas clínicas, né? Muitas vezes clínicas que não têm psicólogos, não têm um acompanhamento de médicos, né? Então, como Deus a salvação, né? Ao mesmo tempo tem uma demanda disso, porque é isso, né? A situação é caótica, como eu digo, a favela, o tráfico não é poder paralelo, a gente está falando de uma mesma estrutura de poder, né? Até porque o dinheiro está aí circulando pelos bancos, né? E alimenta muita coisa, favela, a gente já tem a mesma história de sempre, né? Um tráfico de armas, tráfico de drogas, enfim, tudo aí muito bem encadeado, e o Estado está presente na favela, só que a gente sabe a forma que está presente, né? O PP, Caveirão, enfim, violência, então isso tudo muito complexo, né? E aí, quando você vê o menino preto correndo, e ele é sempre o alvo, ele sempre aparece isso 2 vezes, né? Tanto no final, quanto antes, quando os papéis dela caem, né? De que esse homem negro ou não branco correndo, né? Ou tendo qualquer discussão com uma mulher branca, ele é um bandido em potencial, ele é um alvo, né? Eu não gosto muito da palavra vítima, porque dá a impressão de que a gente é passivo, e a gente não é, né? Então, costumo dizer que é alvo, né? E vai ser alvo desse sistema, né? Não é à toa que a gente tem Clarice Lispector reconhecida e Carolina Maria de Jesus ainda tão marginalizada em termos de ser referenciada nessa literatura brasileira, né? Bom, é isso. Acho que foram essas as inquietações que eu tive, acho que era sobre isso que eu queria um pouco falar com vocês, para a gente abrir e pensar num debate. E tem uma outra questão também que instigou, que é essa questão da Glória, né? Como que essa relação da Glória com o irmão, né? Que é uma relação... E aí tem uma questão de gênero, eu acho também importante, né? E aí de gênero e raça, pensando numa interseccionalidade, que é essa questão de como que a gente vê proteção
com controle, né? Tem ali uma tensão, proteção, controle, violência, né? E como muitas vezes essa violência é justificada com a coisa do controle, enfim. Lógico, tem uma questão racial aí central para ser pensada e de vulnerabilidade também. Mas enfim, acho que é isso. Obrigada.